Aleluias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu aproveitar que os irmãos estão de pé para nós já lermos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Que privilégio estar aqui nesse congresso. Que honra poder estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando essa amada igreja. Fico muito lisonjeada pelo convite feito pela irmã Daniele, pelo pastor Carlos. Que Deus abençoe vocês, viu? Uma honra mesmo estar aqui. Fui muito bem recebida pela irmã Dora. Que Deus abençoe seu esposo. Tinha um casal ali também abençoado que me fugiu o nome deles. Eles estão ali. Que Deus abençoe as irmãs que estão na liderança. E todo esse conjunto de mulheres valorosas, amém? Minhas irmãs, meus irmãos, eu vou ler a minha tradução um pouquinho diferente, vocês somente acompanhem. Está comigo meu marido, né, que já deu uma saudação, minha filha Sofia, que tem só 4 meses, ela é pentecostal, já está crescendo aí se acostumando, vai ser pregadora da palavra, né, Washington? Livro de Mateus, capítulo 25, eu vou ler somente alguns versículos, e os irmãos acompanhem, que vai dizer o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. O noivo se aproxima, o noivo vem aí. Essa é a maior promessa desse texto que nós estamos aguardando, né, meus irmãos? Que o noivo vem aí. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias. Eu vou ir até aqui somente. Eu quero convidar os irmãos a se assentar, amém? É um texto bastante conhecido. Eu creio que todos já ouviram uma ministração ou já leu sobre o texto das 10 virgens. Eu nunca tive o privilégio de pregar em cima desse texto, porque eu considero, de certa forma, as parábolas um pouco difíceis de serem ministradas. Mas esse texto tem uma profundidade muito grande. Se você lê com o apoio do Espírito Santo, você é renovado e você recebe a esperança de que o noivo vem. Talvez você está inquieto hoje porque a espera é longa. Quanto tempo não o esperamos? Mas eu quero te convidar a pensar. Você não vai me responder, mas se você soubesse com toda certeza de que o noivo retornaria exatamente daqui uma semana, em um domingo às 10 da manhã, o que você faria? Pensa, eu vou te dar alguns segundos para pensar. Se você soubesse com toda certeza que daqui uma semana exatamente o noivo voltaria, você mudaria seu comportamento nessa semana? Você alteraria o seu modo de agir? Você ajustaria os seus passos? Você agiria de forma diferente? Ah, meu irmão, se você fosse agir de forma diferente, você não está preparada para o encontro com o noivo. Porque nós não devemos nos preparar às pressas para esse noivo. Mas ainda hoje devemos nós estarmos posicionadas, aguardando o encontro com o noivo. Ele vem e pode ser num piscar de olhos. Se você pensou aí que nessa semana você tem que se ajustar para encontrar o noivo, então ainda hoje, a noite é propícia, meu irmão. Ainda hoje, a noite é propícia para você começar a se ajustar. E esse ajuste é agora, porque se ele voltar daqui uma hora, será que você vai subir? Fica a reflexão. Se você tiver que alterar comportamento, não espere tanto para alterar.
porque pode ser, num estalar de dedos, pode ser num piscar de olhos. E talvez, se for para preparar às pressas, como aquelas insensatas e loucas, elas não tiveram tempo. Então esteja preparado já. Quando nós vamos ler sobre esse texto, nós vemos que esse texto faz parte de um sermão profético. Jesus, assim como no Sermão do Monte, lá no início de Mateus, Jesus ele se assenta, com toda certeza eu posso ver Jesus se assentado, pregando uma pregação muito longa, porque é uma pregação extensa, não mais extensa do que o Sermão do Monte, é menor, porém não menos importante, é de tamanha importância. Nós vemos aqui dentro desse texto, o texto do sermão profético, ele começa no capítulo 24 de Mateus. De certa forma, o capítulo 24 tem uma lista onde Jesus está colocando condições colocando sinais, pontuando sinais, relatando sobre a volta dele. Qual seria esse retorno? Após a ascensão, esse período é que depois que ele se ascendesse ao céu, é esse período que ele está falando, após ele ascender ao céu e a segunda vinda dele para nos buscar, para nos resgatar. É desse momento que ele está relatando nesses textos. O capítulo 25, em algumas traduções, ele vai começar então nós percebemos que há um conectivo, é uma continuidade do texto. Quando nós vamos para o capítulo 26, nós vemos escrito, quando Jesus encerra essas palavras, então aqui encerrou esse sermão profético. Esse sermão profético é contínuo, aonde Jesus está se tratando de uma mesma coisa, uma pregação longa e extensa, mas muito importante. Jesus começa relatando uma listagem de sinais, mas logo após ele vem trazendo três parábolas de extrema importância. Na primeira parábola, ele relata a responsabilidade nossa com a comunidade. Na segunda parábola, que é as 10 virgens que nós vamos ficar, Jesus ele relata a responsabilidade nossa que é individual. É você buscando por você. Não é o pastor buscando por você. Não é a missionária buscando por você. Não é você pegando óleo emprestado. Essa responsabilidade, ela é individual. E nós temos uma terceira parábola que está se tratando da nossa responsabilidade para com o reino. E aí, meu irmão, se você está aqui hoje, eu creio que você também tem responsabilidade. Além de ter responsabilidade com a comunidade, além de ter responsabilidades individuais com você, você tem responsabilidade para com o reino. Responsabilidade de se portar de forma sábia. Responsabilidade de se portar de forma prudente. Responsabilidade de ser posicionado diante da presença de Deus, de forma que as pessoas visualizem e desejem também entrar para esse reino. As pessoas vão notar a nossa diferença, meu irmão. Você acha que as pessoas vêm para a igreja por quê? Para viver uma igualdade? Não, a igreja, ela não atrai pela igualdade, a igreja atrai pelo posicionamento diferente que ela se apresenta. A igreja atrai não porque ela tem palavra torpe na boca, mas a igreja atrai porque ela tem palavras de vida e de paz na sua boca. A igreja atrai não porque ela traz morte em suas palavras, mas porque através das suas palavras, pessoas são vivificadas, pessoas são salvas, pessoas são saradas, pessoas são curadas. A igreja atrai pela diferença que ela manifesta. Então, se você acha que as pessoas vão entrar aqui porque elas precisam ver o mesmo posicionamento que elas têm, vocês estão enganados. Nós atraímos pela diferença que nós apresentamos. E hoje, no mundo caído que nós estamos vivendo, é muito necessário preservarmos os nossos valores. Difícil, Adriele. Difícil nesse contexto político. Difícil nesse mundo atual que nós estamos vivendo, mas é necessário exatamente agora estarmos posicionados para o reino, e é aqui que nós vamos frutificar. Então, quando nós vamos para a parábola das 10 virgens, que vai demonstrar aí essa responsabilidade individual, e nós vamos nos ater a isso, a responsabilidade que você tem, que é com você mesmo, que não é o seu pai tendo para você, que não é o seu esposo tendo responsabilidade por você. Eu sei que o homem é o sacerdote, sim, mas isso não isenta você, mulher,
de buscar também a presença de Deus. Eu sei, homens, tem homens aqui que talvez tenham uma mulher tão forte em casa que ela busca mais que você. Mas isso não te isenta de dobrar o seu joelho e também buscar a face de Deus. Isso não isenta a sua responsabilidade de abrir a sua Bíblia e ler a palavra do Senhor. Porque a responsabilidade, ela é individual. Então, quando nós vamos ver, quando Jesus ele começa a falar por parábola, e aí algumas pessoas até vão dizer parábola, porque é muito fácil. Sim, de certa forma é uma história. A parábola ela tem um propósito muito específico para atingir exatamente um coração e determinada situação. Jesus ele falava por parábola, mas não porque era fácil. Porque eu acho parábola muito difícil. Eu não acho fácil de pregar em parábola não, pastor. Jesus falava por parábola porque ele queria falar em código. Ele queria revelar verdades para quem estava inteirado com o reino. E ele queria esconder essas verdades de quem estava ali só para brincadeira. Quem entendia dessas verdades era quem estava próximo. A multidão que estava dispersas, que só vinha para milagre, que só vinha para obter alguma coisa, não entendia, ficava sem entender. Somente os que andavam próximo de Jesus tinham o prazer de se assentar e ouvir a explicação daquela parábola. E aí então tinha a mentalidade mudada, tinha um entendimento sobre o reino. Então quando Jesus ele começa a falar sobre essa parábola, o que Jesus está trazendo? Ele começa trazendo uma ilustração. E aí eu vou contar aqui de uma forma muito simples. Porque a parábola das 10 virgens, como que era, né? Relacionado ali, fazendo um paralelo com o povo de Israel. O homem, o noivo, ia pedir a família da noiva, né? Especificamente o pai da noiva em casamento. E tinha um dote para ser pago. Eu não concordo que era a família da noiva que tinha que pagar, não, sabe? Era o homem que tinha que pagar para a mulher, não é, gente? Esse negócio estava meio estranho. Mas é dentro disso que era enquadrado. A família da noiva tinha que pagar um dote para o noivo e para a família do noivo. Então, ficavam-se ali negociando, e essa negociação, em algumas situações, poderiam durar dias. As amigas da noiva tinham que estar posicionadas para ela. A noiva tinha que estar pronta. Independente de como estivesse a negociação, as amigas da noiva escolhidas para iluminar o caminho, porque o caminho era escuro, então necessitava de uma iluminação. As amigas da noiva, que tinham características aprovadas para estar ali servindo a noiva e servindo o noivo, elas estavam aptas, mas deveriam estar preparadas. Só que naquela época não era como hoje, que nós temos um casamento de fulano de tal com mais fulano, vai ser sábado, tal horário, dia, mês, tal horário. Não era dessa forma. Elas deveriam estar posicionadas sem saber em qual momento o noivo chegaria. Então, de certa forma, elas poderiam relaxar. Relaxar fisicamente, que eu estou falando, mas se estivessem preparadas. Se não estivessem preparadas, iria acontecer o que ocasionou de acontecer. Adormeceram e não tinham o preparo suficiente. Vem a comitiva do noivo gritando, o noivo vem. A negociação foi aprovada. Cadê as amigas da noiva? E aí? As amigas da noiva que vão iluminar esse caminho não têm óleo suficiente nas suas candeias, nas suas lamparinas. As amigas da noiva, elas não estavam totalmente sem óleo. Elas tinham óleo na sua lamparina, mas a reserva, que era o preparo que já vinha, ó. Porque, meu irmão, você caminha na presença do Senhor, você que anda todos os dias diante do Senhor, não adianta um culto, um congresso de um sábado e domingo te satisfazer. Isso aqui não te dá óleo suficiente para se manter de pé na presença do Senhor. Mas o crente que tem reserva, ele não adora só no sábado. Tá no domingo, ele tá na consagração. Chega na segunda-feira, ele jejua em casa. Na terça-feira, ele tá pregoando a palavra pro vizinho dele. Crente que tem reserva é desse jeito. Crente que tem reserva, ele não se contenta somente com o culto à noite. Crente que tem reserva, ele não se contenta em ouvir o pregador. Ele também lê da palavra do Senhor. E aí eu quero trazer algumas características da amiga da noiva.
Uma das características é a espera, porque era necessário ter uma espera. Elas deveriam estar posicionadas para esperar, independente do horário que o noivo fosse chegar. Essa é a característica da igreja, a igreja que tem paciência, ou virtude difícil. A virtude paciência especificamente, traduzido do grego é patos, que significa sofrer, ou seja, se deixar sofrer, se permitir sofrer. A palavra paciência, ela vem do latim pati, que significa padecer. Ou seja, ter paciência é passar por um sofrimento. E você que fica inquieto aí, que você acha que você não pode sofrer em nenhum momento, meu irmão, você está totalmente enganado. As pessoas chegam no consultório, uma vida difícil, né? Porque estão com um problema exatamente para resolver. E aí eu falo, aceita esse sofrimento que vai ser muito mais fácil. A pessoa está resistente a deixar o sofrimento passar por ela. Mas aquele, meu irmão, que passa por essa virtude da paciência, porque essa virtude é um caminhar no Espírito, não é só uma virtude, é um fruto do Espírito. Como é que você alcança fruto? Dom você ganha de presente, é no estalar de dedos. Mas fruto, meu irmão, é um caminhar contínuo. Ele é integral, ele cresce, ele é gradual. Só que se você parar em um momento, ele também cai. Não significa, aí você ouve, eu tive paciência a minha adolescência inteira, eu casei e eu não tenho mais. Parou de andar, não tem mais o fruto. O fruto é adquirido pelo andar no Espírito. É doloroso porque é muito difícil. Porque a paciência se adquire pelo seguinte, seu vizinho grita com você, cala, está sofrendo aqui dentro, eu não acredito que eu fiquei calada. Isso é a paciência, você está sofrendo, está remoendo ali, porque você ficou calada. Mas você está se santificando nesse processo. Está sendo santificado, está crescendo um grau na santificação. A santificação, meus irmãos, é um processo, nós vamos subindo nesse processo. À medida que você se posiciona, você está crescendo na santificação. Alguém me estressou no trabalho, Adriele, e você segurou sua língua, foi santificado. Andou no fruto do Espírito, cresceu, porque o fruto é gradual, ele cresce. Mas aí talvez você está 1 ano, igual uma ovelhinha, e do nada você vira um lobo. Jogou tudo a perder. Tem que começar tudo de novo. E essa é a dificuldade hoje das pessoas. A dificuldade de recomeçar. E meu irmão, se você está aí inquieto, porque Adriele, a minha espera é grande. Há quantos anos que eu venho juntando dinheiro para comprar uma casa e ainda não foi concedido a mim. Adriele, eu até estou me esforçando, mas o carro não chega. Persevera, meu irmão. Persevera, persevera. Porque Deus é aquele que no momento certo, Ele também cumpre, mas o tempo é dele, não é nosso. Aí nós vamos ler em Isaías 40, que vai dizer, essa é a promessa para o crente que espera. Olha o crente que espera, ele, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperar, meu irmão, não é que você tem que ficar de forma passiva e parado, não, mas você aguarda por aquilo que Ele vai fazer, porque não está no seu controle. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão e não se fadigarão. Aquele que tem a sua espera no Senhor, ele não se cansa no meio do caminho. Ele cai, tropeça, vou levantar, porque a minha força foi renovada, porque eu ainda estou esperando no Senhor. Tiago vai escrever que, se eu não estou enganada, no capítulo 5, versos 7 e 8, vai dizer que aguardem com paciência a volta do Senhor. Olhe para o fazendeiro, Tiago, eu vou transcrever com as minhas palavras, mas Tiago coloca desse formato. Olhe para os fazendeiros, eles jogam a semente. Você acha que nasce de um dia para o outro? Não, mas eles têm a paciência para esperar o fruto crescer e colher desse fruto. É muito difícil hoje a paciência, porque nós estamos numa sociedade que está muito acelerada. Uma sociedade que consome muito enlatados. Uma sociedade que consome tudo que é empacotado. Hoje, se você é adolescente, possivelmente, poucos têm o prazer de sentar e cozinhar e ver o processo até ficar pronto. Paciência
de certa forma, ela está ligada ao nosso processo de vida, em como nós nos comportamos no dia a dia. Se você é daqueles que quer estalar o dedo e ver tudo pronto, naturalmente você não vai produzir paciência. Não, o Espírito Santo não vai produzir paciência em você. Porque você quer tudo para ontem. No formato que nós estamos vivendo, aonde a informação chega muito rápido. São muitos estímulos. Antes, na época da minha avó, que não tem muito tempo, tem a minha avó e ela não é aí tão velha não. Minha avó é nova ainda, mas era só o rádio. Acontecia algo no Japão, levava mais de semana para chegar aqui. Hoje, a informação chega de forma imediata. Como é que nós estamos nos comportando? A gente coloca algo aos pés do Senhor e nós achamos que vai acontecer da mesma forma imediata. Mas com o Senhor, meu irmão, a espera ainda é necessária. Se você sempre se lembrar, você vai conseguir trazer, talvez começar a alterar seu comportamento. E esperar é sofrer. Não é que você tem que ficar sofrendo ali parado no tempo, não. Você levanta, continua a sua caminhada, mas entendendo que aquele sofrimento tem que passar. Naturalmente você está crescendo no fruto. Uma outra característica da amiga da noiva é que ela sabe descansar no Senhor. As amigas da noiva dormiram. E eu quero falar aqui sobre 5 variantes de sono na Bíblia, para você não ficar confuso. Porque, de certa forma, aqui também fala de um sentido espiritual, mas eu quero me ater ao sentido físico. Uma das variantes de sono na Bíblia é que o sono, ele é físico, então nós precisamos descansar. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, onde Jacó, correndo do seu irmão, desesperado, ele deita numa pedra e ele descansa. Ele consegue descansar mesmo estando com a cabeça numa pedra, porque ele sabia que ele tinha promessa no Senhor. Outra variante do sono é o eufemismo, que é uma figura de linguagem. Nós vemos no livro de João, no capítulo 11, o versículo 13, que nós temos a condição de Lázaro, é que ele já está morto. Chega um mensageiro até Jesus e vai dizer, Lázaro morreu. Jesus, ao virar para as pessoas que estavam perto dele, ele vai dizer assim, eu vou ir porque eu preciso acordar Lázaro do sono. Ele usa uma figura de linguagem, porque para Jesus, levantar alguém morto é simplesmente como futucar alguém que está dormindo e acordar essa pessoa. Eles não entenderam, mas se Lázaro somente dorme, por que é que nós precisamos ir até ele? Até porque eles estavam corridos, porque tinham praticamente sido apedrejados. Aí Jesus tem que reformular e explicar, porque eles não estavam entendendo o processo que Lázaro estava passando. Ok, então outra variante do sono é a atenção constante. Nós vemos isso no livro de Salmos, porque Deus não dorme. Deus é aquele que vê tudo. E você que talvez entrou aqui hoje achando que Deus não te enxerga e Deus não te vê. Ele é aquele que te conhece. E Ele sabe no mais profundo da sua alma o que é que se passa. Não tosquenejará o guarda de Israel. Ele está atento a tudo. E é Ele que esquadrinha o seu coração nessa noite, porque Ele sabe o que se passa. Ninguém sabe do processo mais profundo, mas Deus é aquele que vê. A atenção de Deus é constante o tempo todo. E aí nós temos uma outra variante, que eu pontuei como a pessoa que é muito preguiçosa. Nós vamos ver lá no livro de Provérbios, eu não vou ler aqui, mas se vocês depois quiserem pesquisar em Provérbios 6, do versículo 9 a 8, né? Salomão dizendo, vai ter com a preguiça, com a formiga preguiçoso. E ele vai falar, é um pouco de sono ali, é um pouco de cochilo aqui. Esse é o preguiçoso, que não gosta de levantar para trabalhar, que não gosta, talvez ali, de se orientar para o seu dia, de se arrumar, de se organizar. Ele vive no processo, de certa forma, da procrastinação. Hoje é uma palavra bonita que nós usamos, né? Eu estou procrastinando, o que é que eu faço? Sai da preguiça. Procrastinação é basicamente uma palavra bonitinha, reformulada para aquele que é muito preguiçoso. E aí, meu irmão, se você é crente muito preguiçoso, eu te convido a começar a orar, porque a preguiça está atrelada a um demônio, tá? E uma quinta variante está relacionado à morte espiritual. Todas as vezes que a Bíblia relata de sono, ela também está atrelando isso a um contexto de morte espiritual. Porém, eu quero me ater aqui somente ao sono físico. Sono físico, sono esse que todos nós dependemos. Eu não sei se a Sofia dormiu.
Eu acho que ela está lá fora, né? Mas vocês podem perceber, às vezes, eu estou num culto e um barulho, fogo está caindo e a Sofia está dormindo. Porque você não controla sono. Você já conseguiu controlar sono? Você quer ver coisa triste? É a mulher, depois que acaba de ter o filho, e aí a criança ainda está... O sistema circadiano da criança não está pronto, então ela não tem noção de noite e dia. As pessoas costumam falar, né, troca a noite pelo dia. Não é que ela troca, ainda não está formado isso dentro dela. Ela nem sabe o que é noite e o que é dia. Nem tem noção. Após os 3 meses, que aí ela começa a trocar, porque aí o organismo dela já está preparado para entender o que é noite e dia. E aí a mãe passa uma privação de sono, que é um estresse terrível. Quem viveu privação de sono sabe o quão desgastante é. Porque nós não controlamos sono. Talvez você estava lá amamentando e você cochilou. Porque você não controla isso. Se você for pesquisar no Google, mais de 40% de acidentes no trânsito, mais de 40%. São por conta de sono. O índice de acidentes no trânsito por sono é muito maior do que o índice por alcoolismo. É assustador, porque a pessoa acha que ela tem controle, do nada ela cochila, pronto, é fatal. Tem uma doença que está relacionada ao sono, sobre as pessoas que não dormem, que ela é chamada de insônia fatal. Porque é fatal. A pessoa deixa de dormir, de repente ela é tomada por uma doença. E aí, quando uma pessoa dessa está nesse estágio, ela precisa procurar, e aí não só mais o psicólogo, o psiquiatra também. Porque o psicólogo, ele ajuda a ajustar a mente. Mas o psiquiatra, ele de certa forma ajuda com medicação. Porque aí primeiro precisa se ajustar o corpo dessa pessoa, para depois ela tratar da sua mente. Falta de sono é fatal. Falta de descansar no Senhor pode ser fatal. Pode causar morte espiritual. E aí, você que não consegue descansar no Senhor, você não controla tudo não, meu irmão. Você não quer descansar que você acha que você domina sobre tudo. Você acha que você controla tudo e todos. E aí, quando eu vou estudar comportamento, eu tenho um entendimento que a única coisa que nós controlamos é o nosso comportamento e o nosso foco. Nada mais é controlável. Então, de certa forma, o que você tem controle sobre a sua vida é uns 5% no máximo. Você não controla o resto. Você acha que você é uma esposa maravilhosa. Pode ser de fato, mas isso não impede o seu marido de talvez ser um homem que não vai te agradar o tempo todo. Porque você não controla isso. Você pode ser o melhor funcionário, mas isso não impede o seu patrão chegar e talvez do nada te dispensar. Porque você não controla tudo. Você não controla nem o seu pensamento e nem a sua emoção. Isso é ajustável. Muito mais você não controlará o seu filho na fase adulta, né? Que eu acredito que as crianças aqui, vocês têm o controle, amém? Gerenciar a educação dessas crianças para crescerem homens e mulheres valorosos. Mas você não controla o seu marido. Você não controla o seu vizinho. Você não controla aquilo que foge do seu entendimento. E você fica aí se afligindo, se martirizando, achando que você tem que sempre ser muito bom e controlar tudo. Mas o sono chega e te pega, porque você dorme. O sono chega e te pega desapercebido. Você não controla tudo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você pode descansar no Senhor. Principalmente se você tiver reserva, meu irmão. É preocupante para aquele que não tem reserva. Mas aquele que tem reserva, ele pode descansar no Senhor. Porque Ele é aquele que cuida. Como é que é? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Porque você não vai ter o controle de tudo nas suas mãos. Tem coisas que você chegou até um limite, você vai ter que parar e simplesmente descansar. Por mais que isso te doa, por mais que isso seja sofrido. Porque as pessoas hoje querem tanto controlar tudo e todos. As pessoas querem controlar porque elas são egoístas. As pessoas querem controlar porque elas são extremamente vaidosas. As pessoas querem controlar porque elas acham que elas são muito boas. Boas, mas você deve ter a virtude da bondade.
Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos agir com justiça, com retidão. As pessoas que querem ser muito boas, é que elas querem sempre ter ali o favor para elas, né? Elas fazem com bondade porque elas querem essa retribuição. E aí, meu irmão, se você é bom de verdade, você faz sem querer algo em troca. E aí você não vai querer controlar. O reino de Deus é esse reino que é com justiça. Você não precisa pegar com as suas próprias mãos, porque em algum momento Ele é aquele que irá fazer. Ele é aquele que irá se levantar como Senhor. Aí nós vamos para a parábola do joio e do trigo, que também está em Mateus. A parábola do joio e do trigo vai se dizer o seguinte, que os servos estão lá, eles semeiam o trigo. Nós vamos ver no livro de Números, que havia ali uma lei que não poderia semear mais de uma semente em um campo. Então semeava-se somente uma semente. Porém, havia pessoas invejosas, havia pessoas raivosas, e elas vinham naquele campo e semeavam o joio, uma erva daninha. Às vezes, eu estava buscando no contexto histórico, às vezes algumas pessoas com muita raiva do Senhor, do dono do campo, colocava até sal. E aí crescia ali tudo junto. Mas olha o que aconteceu. Na parábola do joio e do trigo, os servos semeiam o trigo e eles vão dormir. Eles vão dormir, quando eles acordam, aí eles viram para o Senhor: Senhor, você não viu a semente que nos deu? Nós estávamos achando que fosse só o trigo. Aí o Senhor vai dizer: não foi só o trigo. O que aconteceu aqui é que o inimigo passou e semeou o joio, enquanto vocês estavam dormindo. Aí eles vão se desesperar, porque estavam desatentos de certa forma. Era um sono físico, pode ser interpretado também por um sono espiritual. Mas aí eles vão dizer o seguinte: Senhor, podemos ir lá e retirar o joio? Aí o Senhor vai dizer: não, aqui vocês não mexem. Aqui sou eu, naquele grande dia. No dia da colheita, não se pode tirar agora, porque era exatamente isso que os inimigos queriam. Porque se tirasse o joio, naturalmente o trigo também vinha. Então não teria plantação nenhuma. Mas aí era o Senhor dizendo: aqui não é vocês que controlam. Até aqui vocês vieram, mas daqui para frente sou eu que assumo o controle. Então, meu irmão, há um limite para você agir. Se você entender que tem coisas que você não controla, você vai viver muito mais descansado e vai desfrutar das plenitudes do Senhor. Então, quando as demandas estão ok, você descansa no Senhor, porque você não tem preocupação se tem reserva ou não, porque você sabe que você tem uma botija do lado com reserva, então você pode descansar. E aí, uma última virtude das amigas da noiva é que elas eram preparadas. Eu vou ler para vocês na íntegra o que está no dicionário sobre o significado da palavra preparada. Que está pronto para alguma coisa. Estão de preparar. Está sempre preparado. Está prevenido. Está pronto para alguma coisa. Está sempre esperando que vai acontecer alguma coisa. Está sempre esperando por alguma coisa. Essas são as amigas da noiva que está preparada. Ela se antevê a fazer aquilo que é melhor. As 5 virgens, aquelas que eram prudentes, elas de certa forma, eu posso pontuar aqui que elas faziam hora extra. Porque olha o que as loucas fazem. As loucas chegam e elas fazem o necessário para a sua sobrevivência. As loucas chegam e elas fazem somente o necessário para a sua sobrevivência. As prudentes, elas chegam: cadê? Tem mais alguma coisa? Eu posso adiantar o de amanhã? Elas são proativas. Não dá lugar para preguiça. As loucas, elas simplesmente, pode ser que elas virem para o pastor e vai dizer: eu vou na igreja no domingo. Mas é suficiente? Somente isso te basta? Você pode fazer algo mais. Quem é prudente vem no domingo, vem na segunda, vem na terça, está apto em casa na quarta, está ligando para o pastor e dizendo: eu estou jejuando hoje, eu não estou em casa, mas estou jejuando para a igreja. O louco, ele chega: eu ofertei ontem já, hoje não precisa mais. Ah, mas o prudente, ele chega: eu trago oferta em todos os cultos. Eu sou dizimista também. Eu sou dizimista, que isso é um princípio aqui para a obra do Senhor.
ele se antevê. Pastor, talvez ele já ofertou, ele já dizimou e ele ainda chega. Pastor, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Seja em dinheiro, seja fisicamente, o que precisar de mim, eu estou apto. Esse é o prudente. Ele é proativo, ele está sempre pronto e preparado para aquilo que vai acontecer ainda no amanhã. Olha como andavam as prudentes. Elas carregavam a lamparina numa mão e elas carregavam a reserva na outra mão. Viu? O crente preguiçoso, ele não quer carregar nem a lamparina. Que hoje a gente está vendo pessoas que não gostam de andar nem com a Bíblia. É considerada lamparina. Mas o crente que é prudente, ele anda com a lamparina do lado e ele vem do outro lado trazendo a reserva. Não, aqui não tem lugar para preguiça. Aqui as minhas mãos não podem estar vazias. O que é que nós vamos apresentar? Tem que ter alguma coisa para apresentar. As irmãs que se prepararam para o congresso, aquelas que estão encaixadas naqueles que estão somente com óleo nas suas lamparinas, elas simplesmente vieram, ensaiaram, estão bem. Talvez recebeu do mover do Senhor que até falou em línguas. Porque Deus não vai te isentar de você receber o poder de Deus. Não vai. Mas as que são prudentes. Pastor, tem que chegar mais cedo? Precisa orar de madrugada? A gente faz propósito. Vamos fazer um propósito. E aí, está tudo certo? Precisa da minha ajuda para alguma coisa? E tem alguém para receber fulano? Eu vou ficar na recepção. Ah, eu quero ficar encarregado para isso, pastor. Como é que eu posso tornar o seu fardo mais leve, minha irmã? As irmãs que estão na liderança, talvez ali, desesperadas, né, com muitos afazeres. Aí chega alguém, minha irmã, eu posso te ser útil em alguma coisa? Essas são as que estão preparadas. As irmãs prudentes, as amigas da noiva que estão preparadas, elas já estão se antevendo a semana toda. Eu vou me organizando, eu vou arrumando a casa já durante a semana, porque eu quero participar do congresso com excelência. Eu já vou me preparando, lendo a Bíblia durante a semana, porque quando chegar no final de semana, eu quero receber da graça do Senhor. Eu vou começar a orar com 15 dias de antecedência, porque no congresso eu só quero estar no óleo. As prudentes que se antevêm, elas estão se preparando antes. Você percebe quando você vai receber alguém na sua casa, você se prepara. A não ser que essa pessoa seja muito sua amiga. Talvez você deixe ela ver o estágio normal da sua casa. Mas se é uma pessoa de importância, você vai organizar. Eu não quero que veja nenhuma bagunça. Você vai passar organizando tudo. Quando a pessoa chega, você se preparou. A pessoa que se prepara, ela está sempre à frente da situação. E aí, meus irmãos, para fechar com vocês, eu quero só fazer um paralelo da lamparina e do óleo. É interessante nesse texto, porque nós vemos que há uma demora do noivo, e aí isso inquieta a nossa paciência, né? Isso inquieta o nosso corpo, isso inquieta a nossa alma. Mas a demora do noivo nos revela. A demora do noivo revela a aflição na casa de Lázaro. A demora do noivo revela a aflição e a falta de fé na casa de Lázaro. A demora do noivo, ela vai te revelar quem é que você é de fato. A demora de Samuel revela Saul insensato que sacrifica antes de Samuel chegar. A demora vai revelar quem você é. Pessoas que talvez tomam atitude precipitada e não esperam. Mas por que não estão pautadas aqui? E aí, quando nós vamos ver sobre a lamparina e sobre o óleo, nós vamos ver que a lamparina ela é visível, porque elas tinham que carregar. O óleo estava dentro, que era, iria trazer iluminação, é invisível. A lamparina representa a palavra do Senhor. A lamparina, nós vamos ler, lá em Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E talvez você está aqui hoje com muita dificuldade de caminhar. Então está faltando isso aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você estiver alinhado com isso aqui, isso abre caminhos para você passar. Isso te dá direcionamento. Isso traz cura. Isso traz reposicionamento. Isso traz nova vida, nova mentalidade. Isso traz cura na alma, não só cura no físico. Você já reparou que você vai ler a Bíblia? Aí de repente você começa a chorar que você é tomado pelo Espírito Santo.
ser tocado por essas palavras, porque te confronta, mas ao mesmo tempo te traz graça. Te confronta, mas ao mesmo tempo é como um doce. Te confronta, te machuca, porque de certa forma ela vai nos revelar, mas ao mesmo tempo traz promessa, traz acalento, traz providência, traz provisão. Essa palavra, meu irmão, é aquela que abre caminho, que ilumina os caminhos. Essa palavra, Mateus vai dizer, passarão terra, céu, mas essa palavra não há de passar. Em Isaías está escrito, cai a flor, murcha a erva, ou cai a erva, murcha a flor, mas essa palavra, ela é aquela que continua. Apóstolo Paulo, ele está preso num contexto de prisão, mas ele vai verbalizar, eu estou preso, mas essa palavra, ela não está presa. Eu estou preso, mas a palavra está solta. Jeremias, num contexto de aflição, ele vai dizer, eu estou preso, mas a profecia é livre. Talvez hoje você está nesse contexto de aprisionamento, e eu te convido a trazer a sua lamparina. Fica de pé, meu irmão. Talvez está faltando óleo nessa lamparina. Talvez a sua alma está aprisionada nessa noite. Mas se você fazer uso dessa palavra... E o óleo? O óleo representa a sua intimidade com o rei. O óleo é aquilo que é escondido, não é externo, não é tão visível como a lamparina. O óleo é aquilo que você faz no secreto, quando você fecha a porta. O óleo é aquilo que você adquire quando ninguém está vendo. Talvez está te faltando óleo nessa noite. Mas o frentista está aqui. Talvez está te faltando óleo nessa noite. Talvez está enferrujado. Mas o frentista está aqui. O óleo é unção que desce, que traz renovo. Unção que desce, que cura. Unção para trazer um tempo novo, para promessas novas. Para trazer uma mentalidade nova. Você que quer óleo novo. Só que aqui, não é eu que vou buscar para você, não. Lembra que eu falei lá no início que a busca tem que ser individual? É você que vai orar. Porque a busca é individual. Ah, Adriele, eu já tenho óleo. Como é que está a reserva? Vamos encher mais essa reserva? Ah, Adriele, mediante essa palavra eu me sinto toda errada. Ah, meu irmão, mas o frentista está aqui para encher a sua botija de óleo, para encher a sua lamparina de óleo. E Ele não se importa com a sua condição atual, e Ele não se importa com o que você fez até aqui, agora, porque Ele é o Deus que se manifesta daqui para frente. Ele é o Deus que se manifesta para dar continuidade daqui para frente. E Ele é aquele que há de trazer um tempo novo. Há um óleo para ser derramado. Há um óleo para ser derramado. Um tempo novo para a sua vida. Um tempo novo para essa igreja. Um tempo novo para a sua casa. Um tempo novo na sua história. Eu vou te convidar a começar a orar. Eu vou te convidar a começar a orar. Lembrando que essa busca é individual. Eu vou te convidar a começar a convidar o Espírito Santo para trazer o óleo essa noite sobre a tua vida. Ele é aquele que passeia e Ele esquadrinha cada coração nessa noite. Ele é aquele que vê a intenção do coração nessa noite. Se você quer receber, você pode começar a clamar. Clama nessa noite pedindo para Deus esse óleo. Começa a clamar nessa noite pedindo para Deus esse óleo. O Espírito Santo passa em revista. O Espírito Santo passeia pela igreja e Ele vê corações contritos, corações que estão esperançosos, corações que estão desejosos de viver da vontade do Senhor, corações que esperam pela volta dEle, corações que estão aptos a se preparar para o encontro com o noivo, corações que estão desejosos ao encontro
Jesus. Se você o aguarda, começa a orar pedindo Ele. Peça desse óleo. Espírito Santo, nós te clamamos nessa noite. Espírito Santo, nos posiciona na tua vontade nessa noite. Espírito Santo, nos ajude a erguer essa lamparina. Que essas lamparinas não estejam debaixo de uma cama ou debaixo de uma mesa, mas que seja visível para a cidade inteira ver. Espírito Santo, derrama um óleo novo sobre essa igreja. Um óleo novo que vai começar a impactar até mesmo as pessoas dessa cidade. Há um óleo sendo derramado nessa noite. Há um óleo sendo derramado nessa noite. Ah, Deus, eu te clamo, Jesus, para uma unção que quebra julgos, uma unção que quebra correntes, uma unção que quebra maldição, uma unção que tira todo aprisionamento da alma dos teus filhos. Quantas pessoas aprisionadas na mente, quantas pessoas aprisionadas no pensamento, mas o Senhor é aquele que desce com uma unção nova, unção que quebra jugo, unção que quebra correntes, unção que tira Satanás do trono. Ah, Satanás, agora onde você estiver na mente dos filhos de Deus, eu te dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Sai agora, sai agora. Nós te damos legalidade, Jesus. Venha e manifesta da tua graça, venha e manifesta do teu poder, venha e manifesta da tua unção, venha e manifesta com cura. Tem cura disponível nessa noite. Se você quer, você pega. Tem salvação disponível nessa noite. Se você quer, você pega. Tem renovo disponível nessa noite. És adorado entre nós. Enquanto você adora, Tão Ele é aquele desejado. que te enche nessa noite.